Salve, salve, meus chegados! Para quem não me conhece, eu sou o Luiz e estou chegando para mais uma rodada de análises dos jogos deste sabadão, dia 20 de maio. Tem reta final dos campeonatos europeus, tem Brasileirão, Série A e B, então tá recheado de grandes jogos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, se puder, compartilhe esse vídeo para um amigo. Isso é muito importante para o nosso crescimento e que a gente consiga sempre estar trazendo conteúdos para todos vocês. Vamos agora para a vinheta e logo após os palpites deste sabadão e no final vou deixar um bilhete pronto. Valeu! Boa, boa família, vamos lá, começando o campeonato alemão. Bayern de Munique versus RB Leipzig, né? O Red Bull. O Bayern brigando ali ponto a ponto com o Borussia, né? Um ponto de vantagem aqui, o RB em terceiro lugar, também disputando com o Union Berlin e Freiburg aqui uma vaga, essa última vaga aqui na Champions League. O Bayern jogando em casa não pode vacilar, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato, não pode vacilar, vai para cima do RB. Meu palpite para esse jogo, vitória do Bayern. Quem quiser ser um pouco mais cauteloso, empate anula, mas acredito muito na vitória do Bayern nesse jogo, tá legal? Hoffenheim e União Berlim. União Berlim aqui em quarto lugar, Hoffenheim aqui tentando se distanciar, brigando aqui desesperadamente, né, para sair dessa zona aqui de rebaixamento. Ele está 2 pontos só aqui do Schalke, que abre aqui com os playoffs de rebaixamento. Vai ser um jogão. Hoffenheim joga em casa, vai para cima buscar o resultado. O Union Berlin também precisa muito, porque senão ele perde a posição aqui para o Freiburg, no caso de vitória do Freiburg. Vai ser um jogo bastante aberto. Claro, mercado de gols acima de 1.5. Como são dois times que precisam muito da vitória, é muito perigoso ficar exposto. Por mais que o Hoffenheim jogue em casa, o Union Berlin no momento melhor. Então, vamos tirar um pouco, vamos sair dessa exposição, desse perigo, vamos mercado de gols, a gente vai estar muito bem posicionado nessa partida. Também tem Hertha Berlim, lanterninha já praticamente rebaixado, contra o Bochum que está aqui. O Hertha precisa desesperadamente da vitória, vai para cima também, mercado de gols. Quem quiser arriscar pode colocar empate anula para o Hertha, eu acho um pouco arriscado. Eu prefiro também mercado de gols. Haja visto que o campeonato alemão sempre é muito over, né? Todos os times são muito over. A gente até olhar aqui, ó. O Hertha marcou nos últimos 10 jogos de cada um. Ambos marcaram em 8. E também ambos concedem muito. O Hertha tomou gol em todos os jogos. E o Bochum tomou nas últimas 7. Então os dois são bastante over. Pode ir acima de 1.5 que vai dar muito bom. Schalke 04 versus Eintracht Frankfurt. Que nome difícil de falar. Vou entrar em 8º lugar, tentando buscar aqui uma vaga, pelo menos na Europa da Conference League. Tá 3 pontos do Wolfsburg, que vai jogar com o Freiburg, né, com ponto direto. Contra o Schalke aqui na rabeira. Aqui, hoje ele estaria no playoff de rebaixamento, tentando escapar, né? Tentando subir aqui. Mercado de gols também. Esses jogos do campeonato alemão, vamos tudo de mercado de gols. Todo jogo vale muito. Então, o mercado de gols é sinônimo de gols esses jogos aí. Pode pôr acima de 1.5. Esse talvez até um ambas marcas também vai muito bem. Werder Bremen e Colônia. Os dois aqui meio de tabela. Esse é um jogo assim que os dois times sem muitas pretensões no campeonato. O Werder só uma catástrofe para ele ser rebaixado, precisa só de um pontinho para sair. O Colônia não tem mais chance aqui de estar muito distante aqui, não tem chance de disputar nenhuma uma Liga Europeia. Um jogo sem grandes pretensões, a gente pode ir no mercado de gol. Eu prefiro nesse jogo até pular. Quando é dois times assim, meio de tabela, fim de campeonato, joga meio sem vontade, eu prefiro até pular, não entrar nesse jogo. La Liga, Girona e Villarreal, jogão esse aqui, hein? Parte de cima da tabela, o Villarreal aqui em 5º lugar, ele tentando se aproximar da Real Sociedade, tá um pouco difícil. O Girona aqui tentando chegar nessa... Hoje o Girona está aqui na conferência tentando pegar uma Liga Europa, né? Então vai ser um jogo muito aberto. O Girona jogando em casa é forte. A revista que goleou até o Real Madrid. Meu palpite para esse jogo também vão mercado de gols, né? Acima de 1.5. São dois times bastante over. Ó, nas últimas 4 partidas o Girona marcou 2 ou mais.
E o Villarreal marcou acima de 2 ou mais nas últimas em 6 partidas das últimas 10. Então o mercado de gols que vai muito bem, 1,5. Quem quiser arriscar um pouco mais pode até colocar acima de 2,5. Com certeza de ser um jogo bastante gols. Atlético Bilbao e Celta de Vigo. Na classificação, o Atlético Bilbao ainda tentando aqui pelo menos uma vaga numa Liga Europeia. O Celta sem grandes pretensões, já conseguiu se distanciar aqui da zona de abaixamento, precisa de mais uns pontinhos para se ver livre, mas o Atlético Bilbao em casa é forte. Vitória do Atlético Bilbao, empate, anula neste jogo. Às 13h30, Almeria e Mallorca. Almeria lá embaixo na tabela, né? Almeria aqui tá 2 pontinhos só da zona de rebaixamento. Ele precisa muito dessa vitória. O Almeria em casa é forte. O Almeria em casa venceu até o Barça esse ano. Então, nesse jogo, dá para colocar Almeria empate, anula. É um pouco arriscado, mas dá. Precisa muito da vitória. O Mallorca já não tem muitas pretensões no campeonato. O mercado de gols também é acima de 1,5. Mas empate, anula nesse que o Almeria vai bem, hein? Retafe e Elche. O Retafe que nos últimos 10 não ganhou em 8, contra um Elche que também não ganhou em 8, toma muitos gols, 2 times que tomam muitos gols. O Elche já rebaixado, o Retafe ainda tentando escapar dessa zona aqui. Ele está aqui com um bolo aqui, né? Valência, Almeria, Cádiz e Valladolid. Então o Retafe vai para cima, vai buscar essa vitória contra o já rebaixado Elche. Uma boa opção para esse jogo aqui, empate anula. Retafe empate anula, por mais que o Elche está rebaixado, vai querer levar o Retafe junto, né? Então, melhor não correr risco. Barcelona contra a Real Sociedade já é uma incógnita, né? O Barça já campeão, então vai tirar um pouco o pé, igual o Napoli fez no italiano na rodada passada, depois de conquistar o caneco, contra uma Real Sociedade que ainda vale muito, que ela está aqui querendo garantir esse 4º lugar aqui, a classificação para a Champions League. É um jogo complicado. Nesse jogo aqui, eu prefiro não apostar. Quando o Barça jogando em casa, em clima de festa. Então, é um jogo meio imprevisível. Quem quiser ir no mercado de gols acima de 1,5, beleza. Mas eu prefiro o jogo assim, não arriscar. Campeonato francês, meio-dia, tem Nantes e Montefiore. É nome difícil de falar, meu Deus. O Nantes aqui, ó, brigando aqui para sair dessa zona de abaixamento aqui. Ele vai jogando em casa, vai com tudo para cima. O mercado de gols aqui é acima de 1,5. Cabe muito bem. Ou quem quiser arriscar um pouco mais, Nantes, empate, anula. Outro time já não tem muitas pretensões, não vai ser baixado, não vai conseguir vaga em nenhuma liga. O Nantes precisa muito desse resultado, costuma jogar muito bem em casa. Então eu acredito bastante na vitória do Nantes nesse jogo. Lille e Olympique de Marseille. O Olympique tem um ótimo ataque. Nos últimos 10 jogos ele marcou em 9, não perdeu em 9, contra o Lille que também não perdeu em 9. Jogão da parte de cima da tabela. Vai ser um jogão, vamos de mercado de gols aqui, que a gente vai ficar muito bem posicionado, acima de 1,5. Então, tranquilo nesse jogo. Premier League tem Tottenham e Brentford. O Tottenham que está ladeira abaixo, né, na classificação. Só perdendo aqui. Hoje, se ele não ficar esperto, ele vai perder até essa vaga aqui da Conferência League. Contra o Brentford, que tenta tomar essa vaga dele. Tá 4 pontos. Se o Brentford vencer, ele fica só 1 do Tottenham. O Tottenham jogando em casa, precisa da vitória, mas vem num momento ruim. O Tottenham marcou nos últimos 10 jogos, marcou em 10. O problema do Tottenham é que ele vem marcando muito e tomando muitos gols, né? Quando o Brentford também não vem bem, tomou gol nos últimos 8 jogos. Mas 2 times são bastante over. O Tottenham, em 8 jogos dos últimos 10, ele foi acima de 2,5. E o Brentford, em 8, ele foi acima de 1,5. Então, nesse jogo aqui, mercado de gols acima de 1,5. Quem quiser arriscar um pouco mais, pode até colocar acima de 2,5. 2 times que vão buscar, 2 times que precisam da vitória. Então, certamente vai sair muitos gols. Tottenham e Brentford. Bournemouth e Manchester United. O Manchester está aqui brigando aqui com Newcastle e o Liverpool, né? São 3 times para 2 vagas na Champions League. O Newcastle que está arrebentando, está jogando muito. O Liverpool, que nesse final de temporada encaixou o time, né? E o Manchester também tá muito bem. Contra um Bournemouth que está aqui já praticamente descolou da zona de abaixamento. Por mais que é fora de casa, vitória do Manchester United.
Quem quiser ser um pouco mais cauteloso, empate, anula. Fulham e Crystal Palace. Dois times de meio de tabela, sem grandes pretensões. O Fulham dificilmente vai buscar essa vaguinha aqui na Conferência League. Ele vem perdendo um pouco de força no campeonato, mas o Fulham também fez uma campanha até acima das expectativas, né? Quando começou o campeonato, o pessoal muito se imaginava que iria brigar por rebaixamento, assim como o Crystal Palace. São dois times de meio de tabela, sem grandes pretensões. Nesse jogo eu prefiro não entrar. E principalmente o Crystal Palace empata muito em 0x0. Costuma ser jogo de poucos gols. Esse jogo eu pulo fora. Liverpool e Aston Villa, que jogão. O Liverpool que nos últimos 10 jogos não perdeu em 9, ele marcou em 8, ganhou as últimas 27 vitórias seguidas, contra o Aston Villa também, que depois que fez a troca de técnico, está num momento maravilhoso, né? Nos últimos 10, ele marcou em 8, não perdeu em 8. São dois times bastante over, muitos gols. Ambos os times, nos últimos 10, em 6, marcaram 2 ou mais gols, em 6 jogos. Então, é um sinônimo de muitos gols. O Aston Villa tentando aqui beliscar essa vaga aqui na Liga Europa, e o Liverpool brigando diretamente com o Manchester United aqui para essa quarta vaga aqui na Champions League. É sinônimo de gols. Neste jogo eu acredito muito no Liverpool em casa. Eu vou de vitória do Liverpool. Quem quiser ser um pouco mais cauteloso, pode marcar de gols acima de 1.5, vamos lá. Acima de 1.5 pagando 1.17. Ou quem quiser usar um pouquinho mais, pode colocar acima de 2.5 também. Vai pagar 1.53. É uma ótima pedida para esse jogo. Mas meu palpite, vitória do Liverpool, que está jogando muita bola. Às 11 horas também tem Wolverhampton, do nosso atacante, ex-Atlético Mineiro, né? Diego Costa, contra o Everton, desesperado. O Everton está aqui apenas 1 ponto da zona de abaixamento à frente do Leeds United. O Wolverhampton com 40 já descolou aqui, já não tem mais chance de rebaixamento. O Everton precisa muito da vitória, o Wolverhampton já um pouco assim folgado, né? Vamos no mercado de gols acima de 1.5. O Everton vai partir para cima, vai precisar buscar a vitória, principalmente porque na rodada passada tomou um vareio do City, e vai ter contra-ataque do Wolverhampton. Então é um joguinho que com certeza vai ter bastante gols. O Wolverhampton tem um bom ataque, nos últimos 10 jogos ele marcou em 8, contra um Everton que toma muito gol. Faz, mas também toma muito gol. Então o mercado de gols vão ficar muito bem posicionados nessa partida. E para encerrar os jogos da Premier League, às 13h30, Nottingham Forest, desesperado também na zona de baixamento, contra o Arsenal, que, meus amigos, depois daquela derrota para o Brighton, complicou para o Arsenal. Agora é só um milagre. O Nottingham precisa aqui da vitória para descolar ainda mais aqui dessa zona de abaixamento, contra um Arsenal que já não sei se acredita tanto mais no título, fora de casa. Nesse jogo, eu vou ser sincero, eu perdi um pouco a confiança no Arsenal. Eu vou no mercado de gols acima de 1.5. Até tomei um head semana passada, no final de semana com o Arsenal, acreditando na vitória contra o Brighton. Ele precisava muito vencer. E eu já perdi um pouco as esperanças aqui no Arsenal. Eu vou de mercado de gols. O Nottingham pode surpreender jogando em casa, precisa muito desse resultado. E a gente não sabe como é que vai estar o emocional do pessoal do Arsenal, né? Se já entregou os pontos, se ainda acredita nesse título. Então, o mercado de gols acima de 1.5. E a gente finaliza os jogos da Premier League. Campeonato Português. Eu vou falar de 2 jogos aqui. Boa Vista e Braga. Bora lá para a classificação. Braga aqui em 3º lugar, a 4 pontos do Sporting. Faltando 2 rodadas. Braga precisa mais uma vitória para garantir essa classificação para os playoffs aí da Champions League. Contra o Boa Vista, meio de tabela, que já não alcança mais, não almeja mais nada do campeonato. Vitória do Braga, empate, anula nesse jogo, sem mais delongas. Famalicão e Porto. Famalicão que deu muito trabalho para o Porto aí na Taça de Portugal, né? Famalicão jogando em casa, o Famalicão que é um time que faz e toma muitos gols. Você pode ver que ele marcou em 8, mas também tomou em 9 nos últimos 10 jogos. Ele ambas marcam também, sim, bastante ambas marcam, contra um Porto que não perdeu as últimas 10 pelo Campeonato Português, ganhou as últimas 9, vem jogando bem. Para esse jogo, vitória do Porto. Quem quiser ser um pouco mais cauteloso,
empate, anula. O Porto que ainda está tentando aqui um milagre para ser campeão, que precisa vencer as duas e torcer para 2 tropeços do Benfica, que é muito difícil, mas tudo pode acontecer, né? Então, vitória do Porto, que não pode nem pensar em perder pontos nesse jogo, se quiser ainda alguma coisa, né? E para encerrar os jogos da Europa, Série A italiano, Cremonese e Bolonha. Lá na classificação, Bolonha meio de tabela, sem grandes pretensões, contra a Cremonese rebaixada praticamente. Então, um milagrezinho para atirar a Cremonese. Nesse jogo, eu prefiro não entrar nesse jogo, não me interessa muito. Atalanta e Verona, jogão. Esse se interessa, hein? O Atalanta que esse ano não encaixou como os últimos anos, mas mesmo assim está com uma boa classificação, está aqui em 7º lugar, tentando aqui essa classificação no mínimo aqui para a Liga Europa. Ele está a 3 pontos aqui do que hoje seria o Milan. O Atalanta não pode nem pensar em perder pontos. Contra o Verona, desesperado, está aqui abrindo a zona de rebaixamento. Os dois times precisam da vitória. 2 opções para esse jogo. Resultado final, vitória do Atalanta. Eu acredito muito na vitória do Atalanta jogando em casa. Ou que quem quiser ser um pouco mais conservador, mercado de gols acima de 1.5 para complementar o bilhete. Ou talvez até um Atalanta empate anula. Também vai bem. Mas acredito muito na vitória do Atalanta. E um outro jogão deste sábado pelo Campeonato Italiano, Milan contra a já rebaixada Sampdoria. O Milan que agora foi desclassificado da Champions League, então precisa muito garantir essa próxima classificação. Hoje ele está 4 pontos atrás da Lazio, não pode mais bobear, vai ter que passar por cima da Sampdoria. A Odd está bem esmagada, 1.20. Você pode entrar aqui com vitória no primeiro tempo do Milan, ou espera o jogo começar no ao vivo. Viu que demorou para passar um pouquinho o gol, a saúde aumentou. Aí sim entra com vitória do Milan, mas o Milan precisa e deve buscar essa vitória. Esses são os jogos dos campeonatos europeus deste sábado. Agora vamos de Brasileirão. Brasileirão tem Série B, começando com a Série B às 4 horas. Sport Recife, Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que vem fazendo uma boa campanha, está muito bem, tem 5º lugar ali, empatado com o Guarani, contra um Sport. Ele está um pouco abaixo da tabela, porque ele tem menos jogos, ele tem 2 jogos a menos. Então ele deve subir. O Sport é um dos grandes favoritos junto com o Atlético Goianiense. O Sport em casa é muito forte, perdeu para o São Paulo agora na Copa do Brasil, mas teve jogador expulso e tudo mais. Acredito muito na vitória do Sport nesse jogo. Quem quiser ser um pouco mais cauteloso, empate anula. Uma boa também pode ser mercado de gols under, menos de 3.5. Vai ver que os dois times aqui em 9 jogos dos últimos 10 foi menos de 3.5. Botafogo costuma jogar fechadinho, 1x0, 1x1. Então dá para ir no mercado under de gols também nesse jogo. Ituano e Novo Horizontino, um clássico do interior paulista. Na classificação, os dois estão aqui empatados no meio da tabela, 10º e 11º, tentando ver se aproxima do G4. Por ser um clássico, eu vou nesse de mercado de gols, acima de 1.5. É um joguinho onde tudo pode acontecer nesse jogo, né? Os dois times são razoáveis para bom, então tudo pode acontecer. E lá no Maranhão tem Sampaio Correia e ABC, jogo dos desesperados. ABC lanterninha da competição, Sampaio Correia aqui flertando com a zona de abaixamento. Como todo mundo sabe, o Sampaio Correia em casa costuma ser muito forte. São dois times com defesas bem ruins. Os dois times aqui, o ABC tomou gol em 10 dos últimos 10, o Sampaio tomou em 9. Ambos não ganharam em 9 dos últimos 10 jogos. É um jogo do ruim contra o pior aqui, né? Não tá muito legal, não. Mercado de gols aqui acima de 1.5, ou quem quiser acreditar no fator casa. O Sampaio Correia costuma ser forte em casa. Pode colocar a vitória do Sampaio Correia, empate, anula. E para encerrar, Brasileirão. Para encerrar não, hein? Tem também a boliviana que dá pra gente entrar aqui, ó. The Strongs e Vaca Dias. The Strongs é o líder do campeonato, perdeu a última rodada, um jogo horrível, horroroso, fora de casa, um jogador a menos. Contra o Vaca Dias aqui, 14º lugar. Isso aqui eu tenho dúvida. Vitória do The Strongs pode entrar sem dúvidas. E no Campeonato Paraguaio, o Campeonato Paraguaio tem Libertad clássico em Libertad e Olímpia. Olímpia que não vem tão bem
Este ano está em quinto lugar aqui, perdendo alguns pontos bobos, né? Contra o Libertad, que vem muito bem. Nos últimos 10 jogos marcou em 8. Meu palpite para esse jogo, Libertad, empate, anula. Ou quem quiser arriscar um pouco mais, pode colocar a vitória do Libertad, que vai passar por cima. O Libertad está sobrando no campeonato paraguaio. E às 9 horas tem Cerro Porteño e General Caballero. General Caballero, que se não me engano, empatou no último jogo com o Olímpia. O Cerro vem bem, nos últimos 10 jogos marcou em 9, ganhou no primeiro tempo em 8 partidas, ele não perdeu em 8. Foi fazendo uma ótima campanha, sem delongas, vitória do Cerro Porteño nesse jogo, sem delongas. Para encerrar os jogos deste sábado, Brasileirão, meu querido Brasileirão. Bahia e Goiás. Bahia que conseguiu um bom resultado na Copa do Brasil, empatou com o Santos, fora de casa. Contra o Goiás. Vamos lá na classificação. Os dois estão aqui na parte de baixo, mas o Bahia está com um projeto muito bom esse ano. Bahia jogando em casa é forte, mesmo com 2 jogadores a menos, deu um bom trabalho pro Flamengo naquele jogo maluco do final de semana passado. Meu palpite para esse jogo, vitória do Bahia, empate, anula. Botafogo e Fluminense, jogão de bola, duas ótimas equipes. Fogão líder contra o Fluminense, terceiro colocado. Cara, clássico, eu acho muito complicado você arriscar um favorito. São 2 times que estão jogando muito bem, Tiquinho Soares de um lado, o Arias e Cano do outro. É complicado. Para esse jogo aqui, mercado de gols com certeza vai ser um jogo com bastante gols. Tanto o Fluminense quanto o Botafogo vai bom para cima, né? Fiquei um pouco decepcionado com o Fluminense na Copa do Brasil contra o Flamengo, mas acredito que ele vai dar uma resposta boa nesse jogo. Às 18h30 também tem São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo que deu uma encaixada muito boa com o Dorival Júnior, né? Vem num grande momento, conseguiu um ótimo resultado durante a semana contra o Sport lá em Recife. Você pode ver que São Paulo nos últimos 10 jogos não perdeu em 9, marcou em 8. Contra um Vasco que oscila muito, né? Fez um jogão contra o Atlético lá no Mineirão, depois fez um péssimo jogo contra o Bahia, então depois perdeu em casa também do Santos. O Vasco ainda não tem uma identidade, não é um time muito confiável. Para esse jogo, sem mais delongas, São Paulo, empate, anula. Quem quiser arriscar um pouco mais, vitória de São Paulo, mas eu acho que São Paulo, empate, anula. A gente fica muito bem posicionado para essa partida. Às 18h30 também tem Bragantino e Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense é um time mais louco desse brasileiro, né? Contra o Curitiba fez aquela virada nos últimos minutos, depois contra o Botafogo também. Ele oscila muito durante a partida, né? Parece que ele tem uns momentos que ele vacila ali, toma uns gols, depois ele vai para cima. É muito imprevisível. São 2 times muito imprevisíveis que marcam e tomam muitos gols, né? São times que jogam e deixam o outro jogar. Você pode ver que os dois aqui, ó, o Atlético tomou gol em 8 jogos. Marcou nas últimas 7, mas tomou em 8, né? Então, assim, é um time que os 2 times jogam e deixam jogar. Meu palpite para esse jogo, para não correr risco, mercado de gols acima de 1.5. Pode ver que o Bragantino, em 9 jogos, foi acima de 1.5. E o Atlético Paranaense em 10. Em todos os últimos 10 foi. Então, mercado de gols aqui a gente fica muito bem posicionados, tranquilo para esse jogo, que é um jogo maluco, né? Por mais que o Atlético Paranaense é favorito, tá jogando fora de casa, então melhor não correr risco. Coritiba, que tem tudo para ser o saco de pancada do Brasileirão desse ano, contra o Atlético Mineiro, que vem se encaixando nos últimos jogos. Ganhou do Inter, ganhou do Corinthians agora no final de semana, teve bastante dificuldade para ganhar do meu Coringão, até achei que o Atlético fosse ter mais facilidade, criou muito, mas pecou muito nas finalizações. Curitiba dentro de casa costuma dar um pouco mais de trabalho, fez um jogo até razoável para bom, né, contra o Atlético Paranaense, o clássico do final de semana, perdeu nos acréscimos. Mas o Atlético é favorito, fora de casa ele é favorito, empate anula, ou quem quiser correr menos risco pode ir aqui no mercado de gols também. O Atlético aqui ele foi over em 6, acima de 1.5, e o Curitiba em 8. Então pode ir ou acima de 1.5, o under abaixo de 3.5 também pode ir nos dois. Mas acho que o mercado de gols acima de 1.5 você vai ficar muito bem posicionado para essa partida. Esse ano os jogos das 18h30 do Brasileirão, América Mineiro, meu Mequinha Mineiro, que eu sou mineiro, né? Contra o Fortaleza. Cara, o América tem um bom time,
mas ele oscila demais, né? Um jogo ele goleia, agora goleou o Peñarol, depois o outro ele é goleado pro Cruzeiro, cria muito, perde muitos gols durante a partida e ele é sempre penalizado, perdendo. É um jogo difícil. Para mim são dois times bons, por mais que o América esteja aqui na lanterna, não reflete o desempenho do time. Ele joga bola muito mais que outros times do Brasil, joga muito mais bola que o Curitiba, que o Cuiabá, joga mais bola que o Corinthians, que o Goiás, mas não tá pecando muito a América, né? Pode custar caro lá no final, esses jogos aqui, esses pontos perdidos. Meu palpite para esse jogo, mercado de gols acima de 1.5, são dois times que procuram um ataque o tempo todo. O Voivoda lá gosta muito, né, no Fortaleza de atacar. Fortaleza que perdeu para o Palmeiras, precisa recuperar essa confiança dele. Contra o América, que conseguiu um bom resultado na Copa do Brasil, vencendo o Inter. Então tem tudo para ser um jogo bastante aberto, bastante disputado no mercado de gols. Vamos ficar muito bem posicionados aqui nesse jogo também. E para encerrar os jogos desse sabadão, um clássico paulista, um clássico, um jogo grande. Santos jogando em casa contra o Palmeiras, que vem jogando muita bola. O Palmeiras que marcou nos últimos 10 jogos, ele não perdeu em 10. Dispensa comentários, né? O time do Abel Ferreira joga muita bola. O Arthur entrou no time, encaixou perfeitamente. E nesse jogo tem a volta do Arthur, que não pôde jogar na Copa do Brasil. Por mais que o Santos joga na Vila, meu palpite para esse jogo: vitória do Palmeiras, empate, anula, sem mais delongas. Palmeiras vai conseguir essa vitória aí. Galera, esses são os jogos deste sábado, os jogos que eu achei mais importantes. Boa sorte para todos vocês. Vou deixar aqui no final um bilhetinho pronto. Até amanhã. E quem puder, compartilha com amigos. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Valeu? Boa sorte!